Capítulo 1. Uma festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era uma toca de um hobbit. Isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, como uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta brilhante, de latão, amarelo, exatamente no centro. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com um chão de ladrilho, e tapetado, com cadeiras de madeira polidas e montes de gabinetes para chapéus e casacos. O hobbit gostava de visitas. O túnel descrevia um caminho cheio de curvas, afundando bastante, mas não em linha reta, no flanco da colina. A colina, como todas as pessoas num raio de muitas milhas a chamavam, e muitas portinhas redondas se abriam ao longo dele, de um lado e de outro. Nada de escadas para um hobbit. Quartos, banheiros, adegas, dispensas, muitas delas, guarda-roupas. Ele tinha salas inteiras destinadas a roupas. Cozinhas, salas de jantar, tudo ficava no mesmo andar. Na verdade, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam todos do lado esquerdo, de quem entra, pois eram os únicos que tinham janelas redondas e fundas, que davam para o jardim e para as campinas além, que desciam até o rio. Esse hobbit era um hobbit muito abastado, e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros viviam nas vizinhanças da colina, desde os tempos imemoráveis. E as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque em sua maioria eram ricos, mas também porque nunca tinham tido nenhuma aventura, nem feito nada inesperado. Você podia saber o que um bolseiro diria sobre qualquer assunto sem ter o trabalho de perguntar a ele. Esta é a história de um bolseiro que teve uma aventura e se viu fazendo e dizendo coisas totalmente inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito de seus vizinhos, mas ganhou bem. Vocês vão ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe do nosso hobbit. O que é um hobbit? Imagino que os hobbits requeram alguma descrição hoje em dia, uma vez que se tornaram raros e esquivos diante das pessoas grandes, como eles nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores que os anões barbados. Os hobbits não têm barba, nem possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo de corriqueiro de mágica que os ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente quando pessoas grandes e estúpidas como vocês e eu se aproximam de modo desajeitado, fazendo barulho como um bando de elefantes, que eles podem ouvir a mais de 1 milha de distância. Eles têm tendência a serem gordos, no abdômen, e vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapato, porque seus pés já têm uma sola natural, semelhante a couro, e também pelos espessos e castanhos, parecido com cabelos da cabeça, que são encaracolados. Têm dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis e dão gargalhadas profundas e deliciosas, especialmente depois de jantarem, o que fazem 2 vezes por dia quando podem. Agora vocês já sabem o suficiente para continuarmos. Como eu estava dizendo, a mãe desse hobbit, isso é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Belladonna Tuque, uma das 3 notáveis filhas do velho Tuque, o chefe dos hobbits que viviam de outro lado da água, o pequeno rio que passa no pé da colina. Frequentemente se dizia, em outras famílias, que muito tempo atrás, um dos ancestrais Tuque provavelmente se casaram com uma fada. É claro que isso era um absurdo, mas ainda assim, com certeza, havia neles algo que não todo hobbitesco e de vez em quando algum membro do clã Tuque saía em busca de aventuras. Desaparecia discretamente e a família silenciava sobre o assunto. Mas permanecia o fato de que os Tuque não eram tão respeitáveis como os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que Belladonna Tuque tivesse tido alguma aventura depois de se tornar senhora Bungo Bolseiro,
Bumbo é o pai de Bilbo. Construíram para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca mais luxuosa que jamais se pôde encontrar sobre qualquer que se pôde encontrar, quer sobre a colina, quer acima da colina, ou mesmo do outro lado da água. E ali eles permaneceram até o fim de seus dias. Ainda assim, é provável que Bilbo, seu único filho, embora parecesse e se comportasse exatamente como uma segunda edição de seu firme e tranquilo pai, tivesse em sua constituição alguma característica meio estranha do lado do Stuque, algo que estivesse apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. A oportunidade não apareceu até que Bilbo estivesse adulto, com mais ou menos 50 anos, vivendo na bonita toca de hobbit construída por seu pai, e que eu acabei de escrever para vocês. Na verdade, até que eu estivesse totalmente acomodado na vida, pelo menos aparentemente. Por um curioso acaso, numa manhã distante, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde quando os hobbits eram ainda numerosos e prósperos, Bilbo Bolseiro estava parado à sua porta depois do jejum, fumando um enorme cachimbo de madeira, que chegava quase até os lanudos dedos de seus pés, cuidadosamente escovados. Gandalf apareceu. Gandalf, se vocês tivessem ouvido apenas um quarto do que eu estava ouvindo a respeito dele, e eu só ouvi um pouco de tudo que existe para ouvir, estariam preparados para qualquer tipo de história surpreendente. Histórias e aventuras brotavam por todos os lados, onde quer que ele fosse. Da maneira mais extraordinária, ele não passava por aquele caminho sobre a colina havia muito tempo. Na verdade, não passara por ali desde que seu amigo, o velho Tuque, morrera, e os hobbits quase se haviam esquecido de seu aspecto. Estivera viajando para além da colina e do outro lado da água, cuidando de seus próprios negócios, desde que eles todos eram meninos e meninas hobbits. Tudo que Bilbo, sem suspeitar de nada, viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta e comprida, um cachecol prateado sobre o qual suas longas barbas brancas caíam até abaixo da cintura, e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo sinceramente. O sol brilhava e a grama estava muito verde, mas Gandalf lançou-lhe um olhar por baixo da sua longa e espessa sobrancelha, que se projetava da sombra e da aba do seu chapéu. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele. Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa que eu queira ou não? Ou quer dizer que você se sente bem nesse dia? Ou que esse dia é um dia para se estar bem? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. É uma manhã muito agradável para fumar um cachimbo ao ar livre. Além disso, se você estiver com cachimbo com você, sente-se e tome um pouco do meu fumo. Não há pressa, temos o dia todo pela frente. E então Bilbo se sentou numa cadeira à sua porta e cruzou as pernas e soprou um belo anel de fumaça cinzento que se ergueu pelo ar e se desmanchou e foi flutuando sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf, mas eu não tenho tempo para soprar anéis de fumaça essa manhã. Estou procurando alguém para participar de uma aventura que estou organizando, e está muito difícil de achar alguém. Acho que sim, por esses lados. Não somos gente simples e acomodada. Nós somos gente simples e acomodada, e eu não gosto de aventuras. São desagradáveis e desconfortáveis. Fazem com que você se atrase para o jantar. Não consigo imaginar o que as pessoas veem nelas, disse nosso bolseiro, colocando um polegar atrás dos suspensórios e soprando outro anel de fumaça ainda maior. Depois pegou sua correspondência matinal e começou a lê-la, fingindo não prestar mais atenção no velho. Havia decidido que não era o tipo que o agradava e queria que ele fosse embora. Mas o velho não se mexeu, ficou parado, apoiando-se no seu cajado, observando o hobbit sem dizer nada, até que Bilbo se sentiu meio embaraçado e até um pouco contrariado. Bom dia, disse ele finalmente. Nós não queremos aventuras por aqui, obrigado. Você pode sentar além da colina ou do outro lado da água. Com isso quis dizer que essa conversa estava terminada. Você usa bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora está querendo dizer que quer se livrar de mim e que o dia não ficará bom até que eu vá embora. De jeito nenhum, caro senhor. Deixe-me ver. Acho que não sei seu nome.
Sim, sim, meu caro senhor. Eu sei o seu, senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe o meu nome, embora não se lembre de que ele se refere a mim. Eu sou Gandalf, e Gandalf significa eu. E pensar que eu viveria para escutar um bom dia do filho de Belladonna Took, como se fosse um simples mascate que bate a porta em porta. Gandalf, Gandalf, puxa! Não o mago errante que deu ao velho Tuque um par de abotoaduras de diamante que se abotoavam e nunca se soltavam até que fosse ordenado? Não o camarada que costumava contar histórias maravilhosas na festa sobre dragões, orcs e gigantes, sobre o homem que costumava fazer fogos de artifício especial. Eu errei. Desculpa, gente. Não o camarada que costumava contar histórias maravilhosas na festa sobre dragões, orcs e gigantes, sobre resgates de princesas e sobre sorte inesperada de filhos de viúvas? Não o homem que costumava fazer fogos de artifício especialmente maravilhosos? Eu me lembro deles. O velho Turque costumava soltá-los na véspera do solstício de verão. Esplêndido, eles subiam como grandes lírios e bocas de leões e laburnos de fogo. Ficavam no céu durante todo o entardecer. Você já deve ter notado que seu bolseiro não era tão prosaico como queria acreditar que fosse, e também que gostava muito de flores. Ora, ora, continuou ele. Não o Gandalf que foi responsável por tantos moços e moças tranquilos partirem em loucas aventuras. Qualquer coisa desde subir em árvores até visitar elfos, ou navegar em navios, navegar para outras praias. Puxa, a vida costumava ser muito interessante, quero dizer. Você costumava perturbar muitas coisas por essas bandas naquela época. Eu peço desculpa, mas não imaginava que ainda estava na ativa. Onde eu poderei estar? Disse o mago. De qualquer forma, estou satisfeito em saber que você se lembra de alguma coisa a meu respeito. Parece que a lembrança dos meus fogos de artifício pelo menos lhe é agradável. Isso já é alguma coisa. Mas em memória do seu velho avô Tuque e da sua mãe Belladonna, darei o que você me pediu. Peço desculpas, mas não pedi nada. Você pediu sim, 2 vezes agora. Desculpas, está desculpado. Na verdade, eu vou muito além disso. Vou mandá-lo nessa aventura. Muito divertido para mim, muito bom para você e lucrativo também. Muito provavelmente se você conseguir chegar até o fim. Sinto muito, eu não quero aventuras. Muito obrigado. Hoje não, bom dia. Mas por favor, venha tomar chá a qualquer hora que quiser. Por que não amanhã? Venha amanhã. Até logo. Com isso, Hobbit se virou e entrou na sua porta redonda e verde, fechou o mais rápido que era possível sem parecer rude. Afinal de contas, magos são magos. Por que raios eu o convidei para jantar? Para o chá? Perguntou a si mesmo. Enquanto isso, ia para a despensa. Tinha acabado de tomar o de jejum, mas achou que um pedaço de bolo ou dois, ou um gole de alguma coisa lhe fariam bem depois do susto. Enquanto isso, Gandalf ainda estava parado do lado de fora da porta, rindo muito mais sem fazer ruído. Depois de uns instantes, ele se levantou e, com o cravo de seu cajado, riscou um sinal estranho na bela porta verde da toca do hobbit. Depois foi embora, mais ou menos no momento em que Bilbo havia terminado o seu segundo pedaço de bolo e começado a pensar que havia se safado muito bem das aventuras. No dia seguinte, quase havia esquecido de Gandalf. Ele não se lembrava muito bem das coisas, a não ser as que anotasse na sua agenda de compromissos. Assim, Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, tinha ficado muito mais agitado para fazer qualquer coisa desse tipo. Um pouco antes da hora do chá, um tremendo toque soou na sua campainha da porta da frente. Então ele se lembrou, apressou-se e colocou a chaveira no fogo, pôs à mesa outra xícara e outro pires, 1 ou 2 pedaços de bolo a mais e correu para a porta. Desculpe fazê-lo esperar, ia dizer, quando viu que não era realmente Gandalf. Era um anão, com a barba azul, enfiada num cinto de ouro, e olhos muito brilhantes sob seu capuz verde escuro. Assim que Bilbo abriu, ele se enfiou porta dentro, como se fosse esperado. Pendurou sua capa com o capuz no cabide mais próximo e, Dwalin, às suas ordens, disse ele, fazendo uma grande reverência. Bilbo Bolseiro, às suas, disse o hobbit, surpreso demais para perguntar qualquer coisa no momento. Quando o silêncio seguiu, tornou-se incômodo e ele acrescentou: Estava quase na hora do meu chá, por favor, venha, sirva-se. Talvez ele tenha sido um pouco seco, mas suas intenções eram gentis.
E o que vocês fariam se um anão aparecesse sem ser convidado à sua casa e pendurasse suas coisas no seu corredor sem uma palavra de explicação? Não fazia muito tempo que eles estavam na mesa. Na verdade, mal tinham chegado ao terceiro pedaço de bolo quando veio um toque ainda mais alto na sua companhia. Com licença, disse o hobbit e foi até a porta. Então, finalmente chegou. Você chegou, era o que ele ia dizer para Gandalf, mas dessa vez não era Gandalf. Em vez dele, ali estava na entrada um anão que parecia muito velho, com uma barba branca e um capuz vermelho, que também pulou para dentro assim que a porta foi aberta, como se tivesse sido convidado. Vejo que vocês já começaram a chegar, disse ele quando viu pendurado o capuz de Dwalin. Pendurou o seu perto do outro. Balin, às suas ordens, disse com a mão sobre o peito. Obrigado, disse Bilbo ofegante. Não era coisa certa a se dizer, mas os já começaram a chegar o agitara muito. Ele gostava de visitas, mas gostava de conhecê-las antes que chegassem, e preferia convidá-las por sua própria conta. Teve um pensamento horrível de que o bolo poderia não ser o suficiente, então ele, como anfitrião, sabia que de sua obrigação se resignava a ela, apesar do sofrimento, poderia ter de ficar sem. Entre, tome um pouco de chá, conseguiu dizer, depois de respirar fundo. Um pouco de cerveja me cairia melhor, se não lhe fizer diferença, meu bom senhor, disse Balin, agitando a barba branca. Mas eu não recuso um pouco de bolo de semente, se você tiver. Um monte, Bilbo se viu respondendo para sua própria surpresa, e se viu também correndo à adega para encher uma caneca de cerveja, e depois para a despensa para pegar 2 belos e redondos bolos de semente que fizera aquela tarde para petiscar depois do jantar. Quando voltou, Balin e Dwalin estavam conversando à mesa como velhos amigos. Na verdade, eles eram irmãos. Bilbo arriou a cerveja e o bolo com um baque na mesa diante deles, quando veio um toque forte na campainha de novo. E depois outro toque. Gandalf, com certeza dessa vez, pensou ele, enquanto arfava ao longo do corredor. Mas não era. Eram mais 2 anões, ambos com capuzes azuis, cintos pratas e barbas amarelas. E cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Quando saltaram para dentro, assim que a porta começou a se abrir, Bilbo não ficou nem um pouco surpreso. Em que posso ajudá-los, meus anões, disse ele. Kiri, às suas ordens, disse o primeiro. E Fili, acrescentou o segundo. Ambos retiraram seus capuzes azuis e fizeram reverências. Às suas ordens e de sua família, respondeu Bilbo, lembrando-se das boas maneiras dessa vez. Dwali e Bali já estão aqui dentro, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar à multidão. Multidão? Pensou o senhor Conselho. Isso não soa bem. Realmente preciso me sentar um pouco, colocar a cabeça no lugar e tomar alguma coisa. Ele só tinha tomado um gole, no canto, enquanto os 4 anões se sentavam em volta da mesa e conversavam sobre minas, ouro e problemas com orcs, e as depredações de dragões e um monte de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, porque soavam aventureiras demais, quando ding-ling-dong-ling-dong, sua campainha tocou novamente, como se algum menino hobbit travesso estivesse tentando arrancá-la fora. Alguém está à porta, disse ele, piscando. Pelo som, eu diria que uns 4, disse Fili. Além disso, nós os vimos vindo atrás de nós ao longe. Pobrezinho do Sr. Hobbit sentou-se no corredor e colocou as mãos na cabeça, querendo saber o que estava acontecendo e o que iria acontecer, e se eles todos iriam ficar para jantar. Então a campainha tocou outra vez, mais alto que nunca, e ele correu para a porta. Não eram 4 no fim das contas, eram 5. Um anão juntara-se aos 4 enquanto estivera cismando no corredor. Mal havia girado a maçaneta e estavam todos dentro, fazendo reverências dizendo as suas ordens, um após o outro. Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin eram seus nomes, e logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom, um branco, estavam pendurados nos cabides, e eles marcharam para a frente com as suas mãos largas enfiadas nos seus cintos de ouro e prata e se juntaram aos demais. Aquilo já estava se transformando numa multidão. Alguns pediram cerveja clara, outros pediram cerveja escura, e um deles pediu café, e todos pediram bolo, que manteve o hobbit ocupado por um bom tempo. Um grande bule de café acabava de ser levado ao fogo, e os bolos de sementes tinham acabado, e os anões estavam começando uma rodada de bolinhos amanteigados, quando veio uma batida forte. Não um toque de campainha, mas um grande ratatá.
na bela porta verde do Hobbit. Alguém estava batendo com um cajado. Bilbo correu pelo corredor, muito zangado, totalmente desnorteado e desconcertado. Era mais estapafúrdia quarta-feira de que ele se lembrava. Abriu a porta com um solavanco e todos caíram para dentro, um em cima do outro, mais anões, mais 4. E Gandalf estava atrás, inclinando-se sobre seu cajado e rindo. Tinha feito um estrago razoável na superfície da bela porta. A propósito, também tinha feito desaparecer o sinal secreto que deixava nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é de seu feitio, Bilbo, deixar um amigo esperando no capacho, e depois abrir a porta com uma espingarda de pressão. Deixe-me apresentar Bifur, Bofur, Bombur e especialmente Thorin. Às suas ordens, disseram Bifur, Bofur e Bombur, parados em fila. Penduraram 2 capuzes amarelos e um verde, também um azul celeste, com uma longa bola prateada. Esse último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. Na verdade, ninguém menos do que Thorin, escudo de carvalho em pessoa, que não estava de modo algum satisfeito por ter caído sobre o capacho de Bilbo como uma fruta madura, com Bifur, Bofur, Bombur em cima dele. Para começo de conversa, Bombur era imensamente gordo e pesado. Na verdade, Thorin era muito ativo e não disse nada sobre estar às ordens, mas pobre senhor bolseiro disse tantas vezes que sentia muito que finalmente ele resmungou não tem problema e parou de franzir a testa. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para a fileira de 13 capuzes de festa removíveis, da melhor qualidade, e seu próprio chapéu pendurado nos cabides. Que reunião alegre! Espero que tenha sobrado alguma coisa para os atrasados comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, eu acho. Para mim também, disse Thorin. E geleia de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E pastelão de carne com queijo, disse Bofur. Torta de carne de porco com salada, disse Bombur. E mais bolo, e cerveja clara e café, se não se incomoda, disseram os outros anões através da porta. Sirva também alguns ovos, meu bom rapaz, disse Gandalf para ele ouvir, enquanto Hobbit se esbaforia para a despensa. E tragam também salada de galinha com picles. Parece que ele sabe tanto sobre o conteúdo da minha despensa quanto eu, pensou o Sr. Bolseiro, que estava se sentindo positivamente aturdido, e começava a se perguntar se a mais infame das aventuras não tinha vindo parar exatamente dentro da sua casa. Na hora em que tinha acabado de pegar todas as garrafas e comidas, e facas e garfos, e copos e pratos e colheres, e coisas empilhadas, e grandes bandejas, já estava ficando com muito calor, com o rosto vermelho e zangado. Raios partam esses anões, disse em voz alta. Por que eles não vêm me dar uma ajuda? Dito e feito, lá estava Bali do Alho na porta da cozinha, Filho e Killy atrás dele. Antes que Rob pudesse dizer faca, eles tinham arrebatado as bandejas e um par de mesinhas da sala para arrumar tudo de novo. Gandalf sentou-se à cabeceira com todos os anões em volta, e Bilbo se sentou num banquinho ao lado do fogo, mordiscando um biscoito. Estava totalmente sem apetite, e tentando fingir que tudo aquilo era perfeitamente normal e nada parecido com uma aventura. Os anões foram comendo, e conversando, e o tempo passou. Finalmente eles afastaram suas cadeiras, e Bilbo foi retirar os pratos e copos. Imagino que vocês todos vão ficar para o jantar, disse ele, com sua voz mais educada e calma. É claro, disse Thorin. E até depois disso, não devemos terminar até muito tarde. Precisamos de um pouco de música primeiro. Agora vamos limpar tudo. Então, os 12 anões, não Thorin, ele era importante demais e ficou conversando com Gandalf. Puseram-se imediatamente de pé e fizeram grande pilha de todas as coisas, e foram sem esperar por bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada um com uma garrafa no topo, em uma única mão, enquanto Hobbit corria atrás dele, quase gemendo de pavor. Por favor, tenham cuidado. Por favor, se não se incomodem, eu posso cuidar disso. Mas os anões apenas começaram a cantar. Copos trincados, pratos partidos, facas cegas, colheres dobradas. É isso que em Bilbo causa gemidos. Garrafas em cacos e rolhas queimadas. Pise em gordura, corte a toalha. Sobre o tapete, jogue os ossinhos. Leite entornado no chão se coalha. Em cada porta há manchas de vinho. Fogue essa louça em água fervente. Soque bastante com esse bastão. Se nada quebrar, por mais que se tente, faça rolar pelo chão.
Isso aqui, Bilbo Bolseiro detesta. Cuidado, cuidado com os pratos da festa. E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas terríveis, e que tudo estava limpo e guardando a sala com a rapidez de um relâmpago, enquanto Hobbit ficava dando voltas e voltas na cozinha tentando ver o que estava fazendo. Depois voltaram e encontraram Thorin com o pé sobre a guarda da lareira, fumando um cachimbo. Estava soprando os maiores anéis de fumaças, e aonde quer que ordenassem que os anéis fossem, eles iam, para cima da chaminé, para baixo da mesa, dando voltas no fogo. Mas onde quer que o anel fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Pop! Ele enviava o anel de fumaça menor do seu pequeno cachimbo de barro direto no meio de cada um dos anéis do Thorin. E então o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava a flutuar sobre a cabeça do mago. Acho que eu vou parar por aqui, gente. Já estou cansada de ler em voz alta. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. 26 minutos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha dicção é uma bosta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso continuar a ler se vocês gostaram. Eu posso fazer uma série lendo o Hobbit. E aí eu vou lendo cada vídeo um pouquinho. Até mais.